Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 87. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, o seu like, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal para que assim os algoritmos do YouTube possam fazer o mesmo, possam fazer com que um número cada vez maior de pessoas tenha acesso à nossa mensagem, mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E hoje, nesta edição, o nosso Sala de Poesia responde a uma pergunta aparentemente simples. Como nasce um livro de poemas? Eu não tenho autoridade nem condições para dizer como é que nascem os livros de poemas de outros autores, mesmo porque eu não conheço os processos criativos deles, não sei o que se passa nas suas almas, nos seus pensamentos, nas suas vidas, nas suas maneiras de escrever, mas eu posso falar sobre os meus livros, como é que eles nasceram e nascem, e também sobre algumas questões gerais pelas quais todo autor, seja de poemas ou seja de prosa, passa. Aqui sobre a mesa há esse plástico, esse saquinho plástico desses de guardar papéis, e dentro dele nós temos este pequeno calhamaço de folhas em braille. Está aqui, pequeno calhamaço de folhas em braille. Aqui há 125 textos que já foram devidamente digitados no computador, 125 textos poéticos, ou seja, 125 poemas, e eles virão em algum momento a se tornar um livro, quando publicados ou quando enviados à apreciação de uma editora como originais. Nesse caso aqui, é uma série de poemas intitulada Claridade Profunda. Aqui há poemas escritos nos últimos 2 anos. O primeiro poema, o que abre, é o próprio poema que dá título ao livro. Mas aqui tem muitos outros poemas. Tem vários poemas aqui. Eu não vou ficar contando, porque eu já falei para vocês que são 125, São 125 poemas. E eles virão a tornar-se um livro. Por que que eu trouxe esse calhamaço de poemas dentro desse plástico para vocês? Para dizer que, no meu caso, o primeiro impulso poético sempre vem escrito à mão. Eu raramente escrevo um poema diretamente no computador. Primeiro ele vem à mão. Eu sinto que flui melhor. Fluem as ideias melhor. Fluem as inspirações melhor. Os versos se concatenam melhor quando eu estou escrevendo à mão. Isso não significa que eu nunca tenha escrito diretamente no computador. Já aconteceu. Mas normalmente começam os poemas escritos à mão. Depois é que eles são digitados. E quando eles são digitados, são feitas algumas correções. Então, se um poema precisa de corte, o corte é feito no momento da digitação. Se o poema precisa de uma troca de palavras, essa troca é feita no momento da digitação. Se a posição das estrofes, ou a quantidade de versos de cada estrofe, ou a divisão de estrofes do poema não está legal, se eu sinto que não está legal, na digitação é que eu corrijo. E ponho tudo numa pasta
que eu salvo no Word, depois salvo em alguns backups. Backups em pendrives, backups no meu HD externo. E assim eu tenho o livro guardado. Né? Mas como nasce? Né? Como nasce o livro? Como começa o livro? Isso é algo que o poeta, o escritor, sente. O poeta sente o começo do ciclo. Ele sente no primeiro poema se aquilo vai resultar numa série que vai resultar, por sua vez, em um livro. Ou se vai ser apenas um poema isolado, né, que vai ser incluído em uma pasta anterior, que já estava pronta, né, em tese. O que vai ser o destino desse poema? E o poeta também sente, o autor também sente, quando o ciclo termina. O poeta também sente quando aquela série já se concluiu e como que ela vai ser aproveitada. Como é que ela vai ser aproveitada? Né? Sob a forma de um livro, como é que vai ser esse livro? E aí, os poemas partem para a maturação. Então, eles ficam por um tempo guardados. Aqueles poemas ficam guardados. Depois de estarem guardados por um tempo, o poeta revisita. Isso no meu caso, tá? Eu revisito os poemas. Vejo se realmente vale a pena publicá-los. Aí, por exemplo, eu fiz uma série de 120 poemas. Nesse caso aqui, 125. Aí eu olho se vale a pena publicar os 125. Às vezes, esses 125 vão se transformar em 100 ou em 70. Ou às vezes eu vou ter a impressão de que esses 125 poemas merecem uma continuidade de mais uns 10, de mais uns 15. Ou de que alguns poemas vão ser retirados e outros vão ser acrescentados. Tudo isso vem depois desse período de maturação. Mas, Hélio, tem um prazo esse período de maturação? Não tem um prazo específico. Né? Também é uma questão de sensação, uma questão de feeling, uma questão de sentimento, né? De intuição. O poeta, muitas vezes, né, ele tem a parte, o componente do planejamento do livro, mas também tem o componente intuitivo do livro. Assim como o poema em si. Né? Ele tem o seu componente mais técnico, né? As métricas, as rimas, as estrofes, o ritmo, uma coisa mais técnica. E tem a questão da intuição. Aquele poema ele chega às vezes pronto, o poeta vai lá e apenas faz como se o transcrevesse. Às vezes chega uma ideia, a ideia inicial do poema, chega outra ideia, a ideia final do poema, aí o poeta tem que trabalhar para criar um eixo que ligue esse começo a esse final. Às vezes chega um título, Claridade Profunda, por exemplo, é um título. Chegou o título. E um verso ou dois, aí isso precisa ser desenvolvido. Então os poemas nascem assim. Eu já publiquei 4 livros até o momento em que esse vídeo está sendo gravado. Meus primeiros 2 livros, Afrofilia e Gineceu, foram 2 livros perpassados por um único tema. Havia diferentes abordagens, é claro, né? Mas eram diferentes temas, não um único tema, mas diferentes temas perpassados, permeados por um eixo temático único. O primeiro, Afrofilia, todos os poemas tinham como eixo temático africanidade e afro-brasilidade. E aí, cultura africana era abordada, cultura afro-brasileira, escravidão, né, algumas histórias, algumas personagens, né, personagens fictícias, como o Mário Timbila, por exemplo, personagens reais, como a Vera Micaia, que é a Noêmia de Souza, né, como o José Craveirinha, né, o Velho Cravo, como o Nelson Mandela. Né, então, personagens fictícias e personagens reais. O livro Afrofilia começou com um poema chamado Lamentos de África, né, que era uma ideia a partir do poema Vozes da África, do Castro Alves. Um diálogo. Né? Em Vozes da África, do Castro Alves, né,
a África está lamentando o seu destino e dizendo que foi, e mostrando um sentimento de tristeza por ter sido, de certa forma, traída pela sua irmã América. Né? Afinal de contas, os escravos que saíam de lá, em sua maioria, eram trazidos aqui para a América. Então, é a África se lamentando, né, mostrando-se triste pela traição, sentindo-se traída pela sua irmã América. O Lamentos de África é a reconciliação. É a África conversando com a América e ambas se reconciliando. Esse poema eu escrevi a pedido de uma pessoa que eu conheci, né, uma professora de Portugal, né, e eu escrevi esse poema. Esse poema depois foi traduzido para o inglês e tudo mais por um professor, por ela mesma também. Nunca foi publicado em inglês, mas em português foi. Está nesse livro. O gineceu já foi uma outra ideia. Gineceu, para quem não sabe, é o nome do aparelho reprodutor feminino da flor. Então é um livro que trata, ele tem um eixo temático também, é feminilidade. Todos os poemas são escritos no feminino. O eu lírico é feminino, certo? Então, são vários temas, mas todos perpassados e permeados por esse eixo temático. O terceiro livro, O Passo das Almas, ele já vem de um jeito diferente. Ele foi escrito especialmente para participar, para concorrer, né, à publicação pelo projeto Goiânia em Prosa e Verso, no qual ele acabou entrando, inclusive, pelo qual ele acabou sendo contemplado, inclusive, né, que é um projeto de parceria da editora Kelps, juntamente com a Prefeitura de Goiânia e a PUC Goiás. Então, o que eu fiz nesse livro? Eu reuni nesse livro todos os meus poemas que já haviam sido publicados em antologias. Então, o que havia sido publicado em antologias, eu juntei para estar em um livro só. E como eram poucos os poemas, né, eram acho que 30 poemas, não daria uma quantidade suficiente de páginas para um livro, eu fui acrescentando outros poemas cujas temáticas se casavam, se harmonizavam com as temáticas presentes nesses poemas que já haviam sido publicados em antologias. Então, O Passo das Almas veio daí. E o quarto livro de poemas, o mais recente, Educação pelos Astros, já é algo parecido com essa pasta que eu mostrei para vocês. São todos os poemas de uma safra. Então eu fiquei um tempo escrevendo, juntei os poemas daquele tempo, enfeixei esses poemas, coligi esses poemas e transformei em um livro. E completei alguns espaços, algumas lacunas que ficaram na estrutura do livro, com outros poemas que eu tinha avulsos. O que são esses poemas avulsos, pessoal? É o seguinte, às vezes um poeta escreve uma pasta de poemas, uma série de poemas, mas aquilo não vai resultar em livro. Às vezes daquilo ali se aproveitam 2, 3, 5, 10 poemas. Às vezes escreve 60 e aproveitam-se 10. Né? Esses 10 ficam como se fossem poemas avulsos, para serem publicados para preencher lacunas estruturais em livros. Mas esses poemas, né, por que a gente escreve então? Por que eu estou escrevendo um poema se eu não sei se ele vai acabar sendo publicado em um livro? Primeiro, porque isso é uma sensação que vem depois, uma conclusão a que se chega depois. Depois do poema pronto, depois de ele passado por aquele período, depois de pronto, depois de digitado, e de pronto em braille, né, rascunhado em braille, depois de digitado, depois de exposto àquele tempo de maturação. No mínimo, uns 6 meses de maturação. Eu disse que não tem um prazo definido, mas no mínimo uns 6 meses ali de gaveta, né, para amadurecer os poemas. Né? É aí que a gente percebe. E outra coisa, serve de exercício. O poeta, veio a inspiração, veio a ideia, essa ideia veio ritmada, metrificada, versificada, escreva. Mesmo que aquilo não venha a ser aproveitado depois, escreva, serve de exercício. Então, assim como você tem que exercitar um músculo quando você vai na academia, por exemplo, assim como você tem que exercitar o cérebro quando você faz uma palavra cruzada,
quando você faz um caça-palavras, quando você faz um sudoku, por exemplo, né? A questão poética, a questão artística também precisa ser exercitada, né? Precisa ser exercitada. Precisa estar sempre em exercício. Então isso é importante. Beleza. Então, digamos que os poemas foram escritos em braille, passaram pela digitação, passaram pela maturação. Aí, livro, fase de publicação. Como é que acontece? Eu pertenço a uma geração de escritores, a um grupo de escritores que não tem dinheiro sobrando. Então a gente não tem como simplesmente chegar na editora e falar, olha, imprime 10, faz 10 mil cópias, aí imprime 10 mil cópias do meu livro, disponibiliza porque eu pago. A gente não tem essa possibilidade. Então a gente recorre a quê? A leis de incentivo e as chamadas de originais. Existem blogs especializados nisso. Tem um blog chamado Concursos Literários, que eu acompanho as publicações sempre, que é muito bom. E as próprias editoras publicam chamadas de originais. Então se você digitar lá chamada de originais no Google, vai aparecer para você centenas de resultados. E aí a gente olha qual é a chamada de originais que é mais interessante. Normalmente ali tem os passos para se encaminhar esse original. Aí no meu caso, como eu não enxergo, o que é que eu faço? Eu faço os elementos que eu consigo fazer na formatação, né? Aqueles poemas que estão numa pasta, eu transformo em um arquivo único, vou ordenando esses poemas, paginando esses poemas e colocando num arquivo único. Normalmente fica, por exemplo, nesse caso aqui, claridade profunda. O arquivo fica como claridade profunda, entre parênteses, comp, de compilado. E aí esse arquivo eu mando para outra pessoa que enxerga e que entenda de formatação. Nos meus livros, eu enviava os 4 livros, as 4... Não, a excetuar-se... Não, o Passo das Almas também. Os 4 livros eu enviei para o pai das minhas sobrinhas, o Alexandre. Ele fez para mim as formatações. Ele fez o sumário, essas coisas todas. Então, depois de formatado, de diagramado o arquivo, lá na chamada de originais da editora, tem todos os passos para você enviar o seu original. Os passos de submissão. E o tempo que você tem que esperar para receber a apreciação, se foi ou não aprovado. Você manda, você envia. E aí, dentro daquele prazo, você recebe, dizendo se foi aprovado ou se não foi aprovado. Tendo sido aprovado, você recebe novas orientações que você tem que seguir. Aí você tem que submeter o livro a uma revisão, você tem que preencher uma série de dados para um contrato. Há contratos que exigem, por exemplo, que você assine, imprima, assine, escaneie e mande de volta. Há outros casos em que se exige, envia-se pelo correio, né? Exige-se reconhecimento de firma por cartório, aí você manda a via de volta. Acontece uma série de coisas, né? Isso no caso das editoras, desse tipo de atendimento à chamada de originais. No caso de concurso, aí já é outra coisa. No edital estão as regras da questão do concurso literário. Certo? Então acontece isso. Depois de revisado, depois de tudo pronto, aí a editora vai te mandar as informações. Um possível orçamento, né? Uma possível quantidade de exemplares que ela vai te enviar. Que momento é que aquele livro vai estar impresso. Né? Vai pedir o seu endereço para enviar para você. Vai te mandar uma prova final, pouco antes de o livro ser impresso, para ver se você aprova, se é aquilo mesmo que você quer. Algumas editoras vão impor uma capa escolhida por elas. Elas é que vão montar a capa, a imagem. Ou o concurso, o projeto vai fazer essa possibilidade. Outras não. Outras vão deixar você à sua livre escolha uma capa. Aí você convida alguém para fazer a capa, ou você mesmo. Se você tem habilidades de desenhista, né, de artista gráfico, você faz a capa do seu livro, né? Faz a capa e tudo mais. Algumas pedem o texto de orelha, o texto de quarta capa, e aí você encomenda esse texto. Encomenda no sentido de pedir para alguém
Manda o seu livro para uma pessoa, a pessoa escreve. Se você quer um prefácio, é a mesma coisa. Para uma pessoa que conhece você, que conhece a sua obra, ou aquela pessoa que você gostaria muito que escrevesse um prefácio para o seu livro, uma quarta capa, um texto de orelha, você manda. Se a pessoa quiser escrever, ela escreve e manda para você. E aí você manda tudo pronto para a editora imprime o seu livro. E aí, daí em diante, é sessão de lançamento, é venda. Algumas editoras te dão um preço, aí você põe a sua margem de lucro sobre esse preço. No caso do Passo das Almas, que foi do Goiânia em Prosa e Verso, né, eu ganhei os livros, 300 cópias, eu estabeleci o preço, estipulei o preço. Então é assim. Então temos tudo isso, né, todas essas possibilidades. Então tudo isso acontece e nós, dessa geração, que temos essa dificuldade com o dinheiro, a gente publica sob demanda, por demanda. Então a editora vai lá, diz que o seu livro está pronto, você vai fazer o lançamento. Quantas pessoas você acha que vão ao lançamento que vão comprar seu livro? 25 pessoas. Você vai e encomenda 25 livros e vende. Teve mais pessoas que se interessaram e foram falar com você? 10 pessoas? Vai lá e encomenda mais 10 livros. Mais 12 pessoas encomendaram? Você pede mais 12. Então é sempre tiragem por demanda. As editoras normalmente disponibilizam nos sites delas, tá? Disponibilizam em algumas editoras um pouco maiores disponibilizam em sites de vendas, tipo Amazon, né? Mas no caso da poesia, pessoal, normalmente as editoras que publicam poetas novos, poetas incipientes, elas normalmente não são as grandes editoras, as multinacionais, aquelas editoras assim de renome internacional ou nacional. Normalmente são editoras menores, não na qualidade, mas no espaço que elas ocupam na publicidade nacional. Então uma editora um pouco menor é aquela que vai se interessar pelo seu livro. É uma multinacional, é mais difícil quando se trata de poesia, porque eles não sabem se vai vender, e a poesia não vende tanto. Um livro do Drummond vende bastante porque o Drummond é conhecido. Um livro da Cecília Meirelles, do Manuel Bandeira, do Manuel de Barros, ou mesmo do Afonso Romano de Santana, do Alexei Bueno, vende bastante. Do Ivan Ângelo. Agora, de alguém que está começando, já é mais complicado. Então, ou as editoras grandes, elas lançam poetas que estão começando. As grandes que eu digo, essas imensas de prestígio internacional, de publicidade nacional e internacional. Essas, ou elas publicam através de pequenos selos ligados a elas, subsidiados por elas, ou a gente tem que recorrer a editoras pequenas. Editoras pequenas, editoras médias, a gente tem que checar, a gente tem que pesquisar. Qual é o que se diz sobre aquela editora? Qual é a apreciação que se tem de outros escritores que publicaram por elas, né? Qual é a apreciação daquelas pessoas que leram, que compraram, que adquiriram? É preciso que se veja tudo isso. A partir do momento que se viu que a editora é de boa fé, publique-se, né? Publiquemos, busquemos os nossos leitores e sejamos felizes, né? Mas é difícil, não é fácil, não é glamuroso. Eu, por exemplo, coloco os meus livros às vezes numa sacolinha e pergunto para as pessoas se querem o livro, aí eu brinco com a minha mãe e falo que eu estou me sentindo um pedinte, né? Que é a sacolinha, o livrinho lá, e fala, olha, você se interessa por esse livro, é um livro de poemas e tudo mais. E a gente fala, às vezes as pessoas se interessam. E a gente vê casos impressionantes. Caso de racismo, por exemplo. Uma vez eu fui vender o Afrofilia para uma pessoa, oferecer, a pessoa falou assim para mim, você acha que eu vou gastar R$35 para comprar um livro que fala de preto? Então a gente ouviu isso. Racismo. Racismo puro. Então a gente lida com esse tipo de coisa. Ou aquela pessoa que a gente sabe que tem condições, mas ela não quer comprar um livro. Ela prefere comprar um cosmético. Ela prefere comprar sei lá o quê. Né? Mas um livro não. Ela prefere embelezar o corpo do que embelezar a alma. Porque o livro, a poesia, a arte, é um agente embelezador da alma.
Então, com tudo isso, a gente vai lidar. Então, o escritor, o poeta, o aspirante a poeta, esteja preparado. Vai lidar com muitos nãos, né? Vai lidar com gente que acha que poesia só é para conquistar as menininhas. Chega e fala assim, nossa, você escreve poema, você escreve poesia, você deve conquistar muitas menininhas, você deve seduzir muitas gatinhas. Sei não se hoje em dia há tantas mulheres que se interessem por poesia. Felizmente a minha esposa que está aqui na gravação assistindo, ela se interessa. Né? Se interessa por poesia, interessou-se por um poeta, casou-se com o poeta. Felizmente. Mas nem sempre é assim. Então eis aqui, pessoal, algumas dicas, algumas considerações sobre como nasce um livro de poemas. Só uma outra coisa, um livro que eu também é interessante, a questão de como ele nasceu, já encaminhando para a finalização, né? Um livro que ainda será lançado, que é o Impressões do Inefável. Impressões do Inefável é um livro de colaboração minha com 3 fotógrafos. Eu é que sou o ilustrador e eles são os autores, né? São 3 fotógrafos, meu irmão Demur Moreira, que é o diretor aqui do canal, que faz as filmagens, capta as imagens aqui, né? O Leonardo Duarte, lá de Goiânia, e a Lili Santos, de Brasília. Então, eles me mostraram fotos, né? Descreveram essas fotos e a partir da descrição de cada foto eu escrevi um poema. E são todos retratos femininos. Então o livro virou Impressões do Inefável. Impressões no sentido, ato ou efeito de imprimir, né? E impressões no sentido de ter a impressão de algo, ter a sensação de algo. Impressões do inefável. O que é o inefável? O inefável é aquilo que por conta dos atributos sublimes que tem, não pode ser definido segundo palavras humanas. A mulher é um ser cujos atributos, de tão divinos, de tão sublimes, não podem ser definidos por palavras humanas. Daí, impressões do inefável. A mulher é o ser dos seres vivos, dos seres encarnados, viventes, né? A mulher é o ser mais inefável. Ela é a própria representação do inefável. Daí, impressões do inefável. Então, aí surgem, aí nascem poemas, nascem livros. A partir de um poema, ou a partir de uma ideia, ou a partir de um título, e de tudo isso que eu já falei com vocês. Então essas são algumas reflexões, algumas exposições, né, sobre como nascem os meus livros de poemas, sobre como nasce um livro de poemas. E nós ficamos por aqui, né, nesse vídeo, nessa edição número 87. E voltaremos em breve, agradecendo a todos vocês, né, inscritos, inscritas, não inscritos ou não inscritas no nosso canal. Se não se inscreveu, inscreva-se, por favor. Se não nos indicou, indique. Se não gostou, se gostou, para os amigos. Se não gostou, para os inimigos. Bom, muito obrigado a todos vocês que acompanham mais esse vídeo. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.